que a gente está fazendo essa conferência agora, inclusive transmitindo online, de forma inédita, tem muita gente no mundo sem internet. Eu estou falando aqui de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, aproximadamente 33% da população mundial, segundo dados da União Internacional das Telecomunicações, que não tem acesso à internet. E no Brasil, como é que a gente está nessa situação? Se a gente for ver os dados do Brasil, a gente está bem à frente. 90% dos domicílios têm acesso à internet, segundo dados do IBGE. E na zona rural, inclusive, a gente viu um boom nos últimos 2 anos, quase 20 pontos percentuais ali crescendo a área rural. Só que o que eu vim trazer para vocês aqui é a chance de dar um passo atrás e a gente refletir um pouco sobre a qualidade desse acesso. Porque nem sempre o amplo acesso à tecnologia, a possibilidade de rede 3G, 4G, 5G, banda larga fixa, fibra, que seja, representa um acesso liso, um acesso ininterrupto, um acesso de qualidade à internet. E eu, olhando esses dados que eu vou mostrar para vocês, eu consegui identificar 2 variáveis super importantes para a gente entender por que esse acesso não é tão bom assim. O primeiro deles tem a ver com as dificuldades financeiras. A gente está num país em que praticamente 60% da população pertence às classes C, D e E. Isso impacta diretamente no custo, no quanto as pessoas estão dispostas a comprar a internet. E a questão do letramento digital. Começando, então, pela primeira variável, o IBGE nos mostra novamente que, para 29% da população, o acesso à internet é considerado caro. Além disso, entre quem não acessa, 60% alega justificativa o preço. Dados do Comitê Gestor da Internet também nos mostram que o aparelho telefônico era considerado muito caro para a população que tem 60 anos, mais de 60 anos, e não acessa a internet. Então, o acesso ao aparelho também é um impeditivo. No quesito falta de letramento digital, a gente percebe que o Brasil está muito abaixo se comparado a outros países do mundo. Dados entre quem não acessa e a justificativa para esse não acesso esbarram na falta de conhecimento para cerca de 27% dessa população. Além disso, em 2021, quem não acessava, entre quem não acessava, não sabia como fazer. Alegava falta de interesse. Por volta de 70% alegava falta de interesse. O que é falta de interesse? É o fato de você não conhecer. Se você não conhece, também você não pode se interessar. Então, tudo que a internet traz de possibilidade está meio que longe dessas pessoas. Muita gente ainda não identificou as possibilidades da internet. Juntando todos esses dados e fazendo um mix e fazendo uma análise, coisa que o Comitê Gestor da Internet fez muito bem, a gente percebe que isso tem uma característica. Infelizmente, a gente tem aí uma clivagem de classe, uma clivagem de raça ou cor, uma clivagem de faixa etária e uma clivagem um pouco menor de idade, de área. Por exemplo, grau de instrução até ensino fundamental. Então, quem não acessa está aí nessa faixa. Cor preta ou parda, classe C, D e E e 45 mais. A gente tem que considerar, então, que é esse público que a gente está conversando. O que fazer diante disso? O que fazer diante dessa situação, que é um retrato recente, pesquisa de 2022 do Comitê Gestor da Internet? Eu vou trazer aqui algumas tendências, então, para que a gente entenda que isso não é somente uma barreira, isso também é uma oportunidade. Não significa a gente dizer que isso não existe ou que isso vai ser impossível da gente alcançar, mas a gente pode só pensar possibilidades de rever a maneira como a gente constrói os produtos. Então, como eu falei, a gente está rumo a uma ampla conectividade, já com 90%, mas ainda esse acesso não se universalizou. E um dado super curioso que eu achei é a questão de que o celular é o principal dispositivo. Isso não acontece em todos os países do mundo. O celular é o primeiro dispositivo, 99% de acesso à internet, e logo em seguida vem a TV, a nossa TV velha de guerra, tão presente nos lares brasileiros, que está à frente do computador. Os brasileiros não compram mais computador. A gente percebe um estagnamento da compra de computadores e percebe que as pessoas estão usando celular e TV. Isso traz uma série de oportunidades para a gente pensar e desafios também. A segunda tela, a conectividade simultânea na TV e na internet, como a gente pode pensar a navegabilidade integrada entre os dispositivos. A pessoa está no computador, no celular e está mexendo na TV, de repente ela quer ampliar alguma coisa para a TV e resolver e navegar pela TV por causa da tela maior, já que ela não tem o computador.
né? Então, tem marcas criando canais com possibilidades de integração para e-commerce, tem aplicativos com módulo de acesso na TV, mas isso ainda está muito inicial. Tem muita chance, tem muita oportunidade para a gente desenvolver esse acesso simultâneo em mais de um dispositivo. A segunda tendência tem a ver com o tipo de conexão. 4G e internet compartilhada são alternativas nos lares mais vulneráveis, ou seja, banda larga e 4G. A gente percebe que, se a gente for olhar a zona rural, e principalmente as classes D e E, um quarto das classes D e E compartilha a internet com vizinhos. A gente compartilha tudo no Brasil. A gente compartilha comida, a gente compartilha o cuidado das crianças, a gente compartilha a conta bancária, o nome para o outro tirar alguma coisa no crediário. Com a internet não poderia ser diferente. A gente também compartilha a conexão da internet. E é óbvio que, nesses lares mais pobres, o rendimento, né, dessas pessoas é baixíssimo, R$ 1.480, o rendimento per capita dentro desses lares, e eles vão compartilhar uma internet, porque eles não vão ter condições de comprar uma internet só para eles. Então, a gente tem muitos desafios envolvendo aí a privacidade. Além de tudo, as pessoas compartilham o próprio aparelho de celular. Então, como que elas podem navegar diante de uma conectividade meio que truncada? Isso tem um pouco a ver com a terceira tendência, que é a banda larga fixa e a banda larga móvel, que se complementam e compõem aí a forma como a gente acessa a internet. A gente viu que o 4G está crescendo cada vez mais, mas, para quem tem até 2 salários mínimos, o IBGE nos mostra que há uma preferência por comprar o 4G, justamente porque está ali no celular e não vai gastar com banda larga. No Nordeste, também, 66% dos lares apenas contam com banda larga fixa, o que significa que está tudo no 4G. E essa velocidade da banda larga, quando ela existe, o Comitê Gestor da Internet mediu, está em 51 Mbps, não é muito. Diante dessa situação, o que a gente pode pensar? A gente tem mais uma outra questão aí que entra nesse bolo, que é a mudança do plano pré-pago para o plano controle, ou plano pós-pago. Nos últimos anos, pela primeira vez na história, o plano pré-pago deixou de ser maioria no Brasil. As pessoas começaram a gastar um pouco mais com os planos de celular. E a gente fala aqui pós-pago, mas, na verdade, é controle, porque ainda permite essas pessoas terem um controle dos gastos. Se a pessoa está na rua, nem sempre ela vai estar disponível para gastar tudo aquilo. Então, muita gente espera o Wi-Fi para poder se conectar, para fazer alguma atividade, ou muita gente baixa o conteúdo offline para poder usar. Então, isso traz também vários desafios para a gente, né? Soluções que ajudem a mostrar quanto de dados que você está consumindo com o meu aplicativo, além de ser um aplicativo mais light, uma versão mais leve, uma versão que consuma menos dados, a gente também pode ajudar esse usuário a entender se ele está gastando muito ou poucos dados, informar, talvez, o quanto que ele pode economizar, e, talvez, até em termos de produto, soluções de empréstimo de dados, né? Quem não está usando, empresta ou vende por um preço mais módico, através de alguma interface, para alguém que está precisando e está ali numa situação de emergência, né? Aplicativos que impulsionem a conectividade compartilhada. Então, 2 pessoas que têm o mesmo aplicativo, uma está sem dados e outra está com dados, uma empresta para a outra. Enfim, tem muitas possibilidades da gente pensar como ampliar o acesso. Porque, sem internet, a pessoa pensando em poupar dados para usar o seu aplicativo, a experiência dela vai ficar totalmente truncada. A próxima tendência tem a ver com o aparelho, onde a gente navega, os devices. Os devices low-end ainda dominam no Brasil. Se a gente for olhar a nossa base de smartphones, a gente percebe que é uma base antiga. Panorama Mobile Time fez uma pesquisa e mostrou que 2 anos e 9 meses é a média do tempo que o brasileiro está com seu smartphone. É um tempo razoável, né? E 30% dos smartphones brasileiros estão com a tela arranhada. Quem está na rua fazendo guerrilha, teste de usabilidade, que pede para a pessoa usar o celular dela, a gente vê que as pessoas têm um celular com a tela arranhada, um celular que não funciona bem o som, que é difícil de digitar, por isso que muita gente grava áudio, enfim, porque não consegue ver a tela, não consegue escrever. Tudo isso impacta claramente na experiência, né? E entre quem está com a tela arranhada, incrivelmente, são os mais jovens, que têm mais familiaridade com o digital. Então, é gente também com
né, que poderia estar ali aproveitando muito mais as interfaces, surfando aí nas possibilidades, e não está, porque está com rachaduras no visor. E também tem a clivagem de classe, obviamente, classe C, D e E, 31%, com a tela arranhada. Então, a gente tem que pensar, além disso, que o celular é o bem mais precioso do brasileiro hoje. Só que a gente ainda está engatinhando nesse processo. Muita gente tem medo de usar o celular na rua, e com razão. O celular está com o visor está quebrado. Então, tem questões envolvendo produtos de seguro, questões de pensar como que você pode garantir alianças, né, que o seu aparelho seja bem usado, como garantir alguma maneira de as pessoas cuidarem um pouco melhor do aparelho, né? Então, tem também uma grande oportunidade de repasse dos objetos usados, já que esses objetos circulam entre os diferentes grupos, vão de pai para filho, vão dentro da família, vão entre os amigos, as pessoas revendem celular. Então, um mercado que possibilite ou soluções de desconto na compra de um aparelho. Enfim, tem muita possibilidade aqui. E a última tendência, que tem a ver com o que eu comecei lá atrás, no começo da apresentação, é a questão do estudo e do letramento digital. Após a pandemia, estudar pelo celular virou uma coisa normal. Felizmente ou infelizmente, a gente está nesse caminho. 54% dos brasileiros já fizeram algum curso remoto, segundo a Panorama Mobile Time. E o uso de aplicativos de leitura só cresce no Brasil. Ótimo, né? Contudo, a gente tem, novamente, não tem como escapar, gente, da clivagem de classe social. E estudantes da rede privada, obviamente, vão ter acesso ao computador, vão ter acesso a uma internet melhor, vão ter acesso muito mais à internet que estudantes da rede pública. Isso vai impactar a forma como esses jovens vão para o mercado de trabalho, como esses jovens vão ser educados digitalmente, como que eles vão aprender ou não a lidar com a interface, né? Por isso que os cursinhos de informática são tão populares na periferia, porque as pessoas precisam ganhar um traquejo de uma interface, por mais que eles sejam super experts em celular, chegando na frente de um computador, ninguém sabe mexer. Talvez também a gente tenha a questão da tiktokização da experiência, né? Essa nova geração TikTok, ela enxerga as coisas, tem um modelo mental totalmente diferente do nosso, que exige uma outra maneira da gente pensar a interação, a navegabilidade e como que a pessoa fica ali na frente da tela. Só que eu acho que também a gente tem que repensar a maneira como a interface web chega para as pessoas, porque sabendo que nem todo mundo tem computador e que tem essas restrições de acesso via computador, tem muita coisa que fica, né, que escapa a uma grande parcela da população. E aí, se a gente entrar no letramento digital, a gente tem ainda a questão da segurança e das senhas. 62% dos brasileiros, segundo a Panorama Mobile Time, reconhecem que repetem senhas em serviços. 18% já teve um serviço invadido, e eu acho que esse dado até está subestimado, e 29% já teve algum prejuízo financeiro por causa dessas invasões. Quer dizer, a gente não sabe, o brasileiro não sabe lidar com senhas, segurança, privacidade. Isso tem a ver com a falta do letramento digital. O Brasil está um dos mais baixos níveis de letramento digital. E o Comitê Gestor da Internet utiliza os mesmos rankings da União das Telecomunicações e mostra que, por exemplo, atividades simples, como medidas de segurança para proteger dispositivos e contas online, verificação em 2 etapas, senhas fortes, só 33% realiza isso. Mudar configurações de privacidade do dispositivo, o aplicativo para limitar o compartilhamento de dados pessoais, também só 23%. Os outros itens têm a ver com computador, enfim, que talvez nem tenha tanto a ver com letramento digital para mobile. Mas esses dois aqui já mostram que a gente está muito atrás. E tem um longo caminho pela frente da educação online para criar módulos que tragam para as pessoas informações sobre, seja segurança financeira, educação financeira, bem-estar digital, e nos próprios tutoriais que a gente cria no início dos aplicativos, por que não trazer isso, incentivar a busca por mais informação? Porque é isso, no momento que a pessoa entende como funciona o seu aplicativo, ela vai ganhando algum conhecimento e algum traquejo ali do que é estar no digital, e isso ela vai levar para os outros aplicativos também. Ela vai levar para a vivência própria dela. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar quem é esse usuário brasileiro do futuro.
53% da população que está nas classes C, D e E, famílias com renda mensal de R$ 7.600, com medo de ser hackeado, mas não sabe o que fazer para isso, sem computador e com plano pós-pago e conexão pior que a nossa.